Há mais de 53 anos, a NASA fez história ao levar os primeiros humanos à Lua, deixando o mundo inteiro em suspense. Em dezembro de 1972, a última missão da NASA à Lua foi realizada, e desde então, quase 50 anos se passaram sem que a agência espacial tenha conseguido enviar outros humanos ao nosso satélite natural, apesar do avanço da tecnologia e do crescente interesse pelo espaço. Neste vídeo, vamos explorar o que aconteceu com os astronautas que pisaram na Lua e descobrir por que a NASA ainda não retornou. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Vamos explorar a Lua, um dos vizinhos mais próximos da Terra, que está a uma distância de cerca de 384.400 km, medida na escala cósmica. Se você decidisse dirigir até a Lua, levaria quase 6.000 horas, a uma velocidade constante de 64 km por hora. No entanto, os astronautas conseguiram chegar lá mais rápido. As missões tripuladas para a Lua levam mais tempo do que as missões não tripuladas, porque a NASA precisa garantir a segurança dos astronautas em todos os momentos. Em média, as 9 missões tripuladas da NASA para a Lua, incluindo a Apollo 8, Apollo 10, Apollo 13 e as 6 que pousaram na superfície, levaram cerca de 3 dias e 6 horas, ou um pouco mais de 78 horas, para chegar à órbita lunar. A missão mais rápida foi a Apollo 8, que levou apenas 21 minutos, enquanto a Apollo 17 levou o tempo mais longo, com 3 dias, 14 horas e 41 minutos, incluindo o tempo gasto na órbita da Terra. A Lua é o maior satélite do Sistema Solar e sua origem é um mistério que fascina cientistas há décadas. Uma das teorias mais aceitas é a hipótese do impacto gigante, que sugere que a Lua se formou quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra em seus primeiros dias. Esse impacto lançou uma grande quantidade de material para o espaço, que se juntou e se fundiu para formar a Lua. Essa teoria explica por que a Lua é construída predominantemente por elementos mais leves, tornando-a menos densa que a Terra. O material que a formou veio da crosta da Terra, deixando o núcleo rochoso do planeta intacto. À medida que o material se reunia em torno do que restava do núcleo da Terra, a Lua teria se centralizado perto do plano eclíptico da Terra, o caminho que ela percorre através do céu. Essa teoria tem o apoio de evidências geológicas, como a composição das rochas lunares, que são muito semelhantes às rochas da crosta terrestre. Apesar de muitas outras teorias terem sido propostas, a hipótese do impacto gigante é a explicação mais aceita para a origem da Lua. A Lua é um satélite fascinante do Sistema Solar, e sua origem tem sido alvo de muitas teorias ao longo dos anos. Uma delas é a hipótese do impacto gigante, que sugere que a Lua se formou quando um objeto colidiu com a Terra em seus estágios iniciais. De acordo com essa teoria, a Lua seria composta predominantemente por elementos mais leves, tornando-a menos densa do que a Terra. Consequentemente, a formação da Lua teria deixado a crosta terrestre para trás, concentrando o núcleo rochoso do planeta. Independentemente de como a Lua tenha surgido, o interesse em enviar seres humanos até lá começou a crescer nos anos 60. Em 25 de maio de 1961, o presidente americano John Kennedy fez um apelo para uma sessão especial conjunta com o Congresso, e assim, teve início o esforço para enviar astronautas à Lua. Os Estados Unidos, como nação, não queriam ficar para trás. Isso garantiu muito apoio ao programa lunar de Kennedy, conhecido como Missão Apollo. 5 anos após o discurso do presidente, a NASA estava pronta para conduzir a primeira missão Apollo não tripulada. Entretanto, quando a agência espacial tentou lançar uma missão tripulada a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, uma tragédia aconteceu e um incêndio deflagrou e matou 3 astronautas. Mas esse contratempo não abalou a determinação da nação. 18 meses depois, a missão Apollo 7, a primeira missão tripulada, orbitou a Terra com sucesso e testou a maioria dos sofisticados sistemas que levariam os astronautas até a Lua. Enquanto muitas pessoas ainda se lembravam da tragédia anterior, a NASA conseguiu lançar com sucesso uma missão tripulada que levou astronautas para a Lua pela primeira vez. A missão Apollo 8 em maio de 1969 foi a primeira vez que a NASA enviou 3 astronautas para orbitar a Lua, mas sem qualquer aterrissagem. Em seguida, a Apollo 10 foi enviada como um teste para o grande evento que viria 2 meses depois. Na manhã de 16 de julho de 1969, o mundo inteiro assistiu enquanto a missão Apollo 11 decolava do Centro Espacial Kennedy com 2 astronautas que se tornariam famosos mundialmente.
No entanto, havia outro astronauta cujo nome não ficou tão conhecido, Michael Collins, de 39 anos. Após 76 horas de viagem, a Apollo 11 chegou à órbita lunar em 19 de julho. No dia seguinte, o módulo lunar Eagle, tripulado por Armstrong, se separou do módulo de comando onde Collins permaneceu, pois não caminharia na Lua. 2 horas depois, o Eagle começou a descer para a superfície lunar e, às 16 horas e 17 minutos, o módulo tocou a órbita sudoeste do Mar da Tranquilidade. Para o controle de missão em Houston, Texas, uma das mensagens mais famosas já recebidas foi "E a Águia aterrissou às 22 horas e 39 minutos, 5 horas antes do horário previsto." A nave acoplada registrou o progresso da missão e transportou o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas assistiram com grande antecipação. Às 22 horas e 56 minutos, quando Armstrong saiu da escada e colocou seu pé na superfície da Lua, ele falou uma das citações mais famosas: "E isso é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." Aldrin juntou-se a ele na superfície da Lua 19 minutos depois e juntos tiraram fotos do terreno lunar e fixaram uma bandeira americana. Em seguida, realizaram alguns testes científicos simples no solo e receberam uma ligação presidencial de Richard Nixon a 1h11 da manhã do dia 21 de julho. Ambos os astronautas retornaram ao módulo de comando da Eagle após pegar amostras, dormiram na Lua e então voltaram para a Terra para um splash. No Oceano Pacífico às 12h50 do dia 22 de julho. Eles foram recebidos como heróis e se tornaram celebridades instantâneas. A NASA realizou 5 pousos na Lua antes de encerrar as missões em 14 de dezembro de 1972, após terem levado uma dúzia de pessoas ao satélite natural da Terra. Os últimos astronautas a caminhar na Lua foram Harrison Smith e Eugene Cernan, da missão Apollo 17. Embora 20 missões Apollo tenham sido planejadas, as últimas 3 foram canceladas. Mas o que aconteceu? Por que não voltamos à Lua? A Lua pode parecer atraente à noite, mas é uma armadilha mortal para quem se aventurar. Embora as fotos dos astronautas do programa Apollo mostrem sorrisos e acenos para a câmera, eles enfrentaram situações de risco de vida várias vezes. Na verdade, o presidente Nixon tinha um discurso preparado para o caso de morte de astronautas. Você sabia que a NASA acreditava que o maior risco que Armstrong enfrentava era não conseguir sair da Lua? Então, na realidade, a agência espacial se preparou para essa possibilidade, e a situação seria mais dolorosa do que se pode imaginar. Se Armstrong e Aldrin não conseguissem decolar, eles teriam sido abandonados na Lua, com o controle da missão encerrando a comunicação. Nesse cenário, os 2 homens teriam apenas 2 opções: morrer de fome ou cometer suicídio. O presidente Nixon teria então que ler o discurso da tragédia. Felizmente, esse discurso só se tornou público décadas depois. A superfície lunar é coberta por crateras e rochas, o que torna o pouso mais arriscado. Antes do pouso de 1969, a NASA gastou milhões de dólares desenvolvendo, lançando e entregando satélites na Lua para mapear sua superfície e ajudar os planejadores da missão a encontrar possíveis locais de pouso. Imagine o quão desastroso seria se o módulo lunar da Apollo tivesse aterrissado em um solo muito macio e profundo. No entanto, o pouso foi bem sucedido. Mas o módulo lunar é apenas metade do problema. Mesmo antes de pousar, os astronautas e a NASA de volta à Terra têm que lidar com uma ameaça: o regolito ou poeira lunar. A Lua está coberta por uma fina camada superior de poeira lunar em forma de talco, que pode ter vários centímetros de profundidade em algumas regiões. Essa poeira tem sido carregada eletricamente através do movimento de partículas carregadas pelo vento solar, o que representa um risco para a saúde dos astronautas e também pode danificar os equipamentos. A NASA realizou 5 pousos na Lua antes de sua última missão, em 14 de dezembro de 1972. No total, a agência levou uma dúzia de pessoas ao satélite da Terra. Os últimos astronautas a caminhar na Lua foram Harrison Smith e Jim Carrey, da missão Apollo 17. A Apollo tinha 20 missões planejadas, mas as últimas 3 foram canceladas. Mas por que não voltamos mais à Lua? Embora a Lua possa parecer atraente no céu noturno, ela é uma armadilha mortal para quem se atreve a se aventurar por lá. As fotos dos astronautas sorrindo e acenando para a câmera durante a Apollo podem enganar, mas eles estiveram perto da morte mais vezes do que se possa contar.
Na verdade, o presidente Nixon tinha um discurso preparado para o evento da morte dos astronautas. A agência se preparou para a possibilidade de um acidente, e a situação teria sido mais dolorosa do que se possa imaginar. Se eles não tivessem conseguido lançar a nave de retorno à Terra, os astronautas teriam ficado abandonados na Lua. O controle da missão teria fechado a comunicação, e os dois homens teriam então duas opções: morrer de fome ou cometer suicídio. O presidente só teria então que ler o discurso da tragédia. Felizmente, o discurso tornou-se público apenas décadas depois. A superfície da Lua está coberta de crateras e rochas, tornando o pouso mais arriscado. Antes do pouso de 1969, a NASA gastou milhões de dólares desenvolvendo, lançando e entregando satélites na Lua para mapear sua superfície e ajudar os planejadores da missão a procurar possíveis locais de pouso. Imagine o desastre que seria se o módulo lunar Apollo tivesse aterrissado em um solo muito macio e profundo. Entretanto, aterrissar o módulo lunar é apenas metade do problema. Mesmo antes de pousar, os astronautas e a NASA têm que lidar com a ameaça do regolito lunar. A Lua está coberta por uma fina camada de poeira lunar em forma de talco, que é de vários centímetros de profundidade em algumas regiões. Ela tem sido carregada eletricamente através da interação com o vento solar por bilhões de anos. Lembre-se de que a Lua não tem uma atmosfera protetora, e o regolito é muito abrasivo e pegajoso. Ele entra em tudo, sujando trajes, sociais, veículos e sistemas muito rapidamente. Quando os astronautas se movimentam, eles levantam nuvens de regolito. Quando eles andam de bug, por exemplo, eles chutam ainda mais regolito para o ar. Projetar e testar sistemas que possam suportar o regolito da Lua é caro e tecnologicamente intensivo. Apenas projetar trajes espaciais que possam suportar os perigos do regolito está custando à NASA bilhões de dólares e anos de pesquisa. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo.